Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD, sim senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre de 2023, estamos estudando na lição dos adultos sobre Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Chegamos à lição de número 3 e nesta lição o tema é Missões transculturais no Antigo Testamento. Para você que ainda não nos conhece, na nossa abordagem à lição, primeiro nós fazemos uma exegese da leitura bíblica em classe, depois conferimos se o conteúdo da lição exposto pelo comentarista tem a coerência teológica e bíblica, depois procuramos na lição algumas palavras pouco usadas no nosso dia a dia e trazemos o significado. E por fim, na conclusão, nós buscamos responder: esse conhecimento que eu adquiri nesta semana, como eu posso utilizar no meu dia a dia? Então fica conosco até o finalzinho para nós estudarmos a lição de número 3 da classe dos adultos. Nesta lição nós iremos trabalhar o amor de Deus às outras nações, além da nação escolhida Israel. E sobre Israel, nós veremos qual o propósito de Deus com esta nação, quais são as bênçãos que Deus, através de Israel, trouxe para o mundo, e identificar e exemplificar as alianças que Deus fez com os povos no Antigo Testamento, em especial com aqueles que temem ao seu santo nome. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis 17, o 8, o 9 e do 17 até o 22. E no livro do profeta menor Jonas, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Então vamos analisar de forma resumida, versículo por versículo, em uma exegese simples que mostrará a inclinação de Deus em salvar pessoas que não são da etnia, que não são do povo judeu, e também a mão estendida de Deus para as nações, para aqueles que se arrependerem. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. A palavra de Deus veio a quem? Em 1 Reis capítulo 17, estamos falando do profeta Elias. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Então Sarepta é uma cidade que não pertence a Israel, bem ao norte de Israel, próximo a Damasco, está a região de Tiro e de Sidom. Então ele foi para um local estrangeiro e habita ali. Então Deus manda ele morar lá na localidade estrangeira, fora da nação de Israel. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Por que Deus fez isso? A intenção de Deus também é poupar o profeta do juízo de Deus que Deus está derramando através das secas sobre a nação de Israel, que passará um bom tempo sem ter chuva, como castigo, como juízo da parte de Deus. E ao mesmo tempo mostrar que enquanto Israel é desobediente e rebelde a Deus, Deus alcança aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Esse é o caráter das Sagradas Escrituras. Sempre está mostrando o amor e a misericórdia de Deus para alcançar todos os povos. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Ou seja, o filho desta viúva, que passou um tempo sustentando Elias, morreu. Versículo 18. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? A mulher tinha consciência de que ela não andava segundo os estatutos do Deus de Elias, do Deus de Israel, que, segundo os estatutos do Deus de Elias, eles estariam em pecado. Por isso que ela diz: você veio aqui através da lei do Senhor, porque esse é o propósito da lei, mostrar a santidade de Deus e o pecado do homem. Então você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade. E o castigo para a minha iniquidade é o que? A morte do meu filho. Em seguida, no versículo 19, o texto diz: E ele lhe disse, Elias lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, pegou dos braços da mulher,
e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, o local preparado pela mulher para Elias pousar, morar. E o deitou na sua cama, na cama de Elias. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Mostra a situação terrível que estava toda aquela região. Muito sofrimento, muita morte. Tanto que Elias diz: até esta viúva, ou seja, até quem está próximo de mim está padecendo e morrendo também. Versículo 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Muitos entendem que essa questão de se medir sobre o menino 3 vezes, também provavelmente realizada pelo apóstolo Paulo, quando o Eutico caiu da janela e padeceu, seria uma espécie de massagem pulmonar, uma massagem respiratória para tornar a pessoa. Então, como que colocar o fôlego seu no fôlego de vida na outra pessoa. Muitos entendem como que isso. E Elias subiu sobre ele, fez essa massagem, orando a Deus. E no versículo 22, o texto diz: E o Senhor ouviu a voz de Elias. Então não foi o fato dele se deitar em cima da criança que ele voltou, mas Deus ouviu a voz da criança. Então a intenção humana de trazer vida mostra que nós precisamos cuidar da nossa saúde, e Elias estava tentando esquentar o menino, trazer fôlego para a criança, fazer massagem nessa criança, mas primeiramente ele orou a Deus. E Deus ouviu a oração, e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. De fato, a criança estava morta, segundo o texto, mas Deus, através de Elias, trouxe vida. O que aprendemos com todo esse texto? Primeiro, o caráter de pregar a mensagem da salvação a outros povos. Nem que para isso é preciso que haja sobre o povo de Deus e a igreja perseguição, que foi o que aconteceu com a igreja primitiva e Estevão, que teve que desencadear uma grande perseguição, que até Paulo começou também dentro dela, para que a mensagem fosse além. A mensagem aqui foi além, e Deus, pela sua infinita misericórdia, se utilizou dos seus servos, em especial do profeta Elias, para trazer sinais no meio daqueles que não conhecem ao Senhor. E esses sinais é o caráter da igreja de Atos 2, o sinal de que Deus está presente. E aqui houve a ressurreição. Enquanto se lamentavam de sua iniquidade, Deus, através de Elias, está trazendo vida, vida para aquele que pereceu. Mostra que Deus nos chamou para não apenas estar edificando-se mutuamente uns aos outros na igreja, mas para sair e pregar o evangelho a toda a criatura. É um texto simples de compreender, é uma narrativa, e esse texto, primeiro, de 1 Reis 17, mostra o caráter de que Deus ama cada pessoa, de que Deus visita, convence do pecado, da justiça e do juízo a cada ser humano. Ninguém será lançado no inferno sem ter a revelação de Deus no seu espírito e na sua alma. Já em Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, o texto diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aconteceu que a palavra de juízo que Deus trouxe para Nínive fez com que todos clamassem, se consagrassem e se voltassem para o verdadeiro Deus, acontecendo que todos se converteram. Muitos querem depois dizer que eles perderam a sua salvação porque veio o juízo sobre Nínive posteriormente, alguns anos depois. Porém, o próprio Cristo, em Mateus 12, 41 e 42, texto que leremos em seguida, mostra que Jesus Cristo dá testemunho de Nínive, porque Jonas apareceu a Nínive e eles se converteram, e Jesus estava aparecendo às cidades da Galileia e eles não estavam aceitando Jesus. Então a justificação de Nínive e a justificação daquele povo mostra que um estará sobre o outro naquele grande dia do julgamento de Deus. Veja o amor e a misericórdia de Deus para um povo que o próprio Deus diz que não sabe discernir nem a mão direita da mão esquerda. Um povo truculento, ignorante, mas que Deus ama da mesma forma. Então iniciamos essa lição mostrando que Deus está em busca de cada pessoa para salvar, porque o amor de Deus motivou isso.
porque esse amor entregou Jesus Cristo. E agora a pregação é Cristo. Sem Cristo, ninguém pode chegar ao Pai. No primeiro tópico, o comentarista traz a questão de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário. Mas qual o propósito de Deus ter escolhido uma nação em específico, um pouco tempo depois da aliança noética, e de o mundo agora está cheio de pessoas que descendem dessa família de Sem e Cã e Jafé, e Deus escolhe um homem, Abrão, e a partir deste homem, Deus suscitará um povo, e esse povo serão as testemunhas do Deus da criação, do Deus Jeová, para todas as nações. Deus sempre deixou isso bem claro para Israel, e parece que os judeus dos dias de hoje têm grande dificuldade de entender isso, que o caráter de Israel é para todas as nações. Estão como que com um véu que os impedem de ter a iluminação do propósito desta nação, que é trazer bênçãos para todos os habitantes da terra, e essa bênção é a posteridade de Abraão, a posteridade, e o nome dessa posteridade, como explica Paulo em Gálatas, é Cristo Jesus. O motivo de Deus escolher Israel podemos resumir em 3. Primeiro, Deus escolheu Israel para manifestar o poder de Deus, para trazer a lei à nação de Israel e aos povos e ao mundo, e para manifestar o Messias. Deus, através desse povo, manifestou o seu grande poder destruindo o Egito, também no deserto, enquanto preparava este povo para herdar a terra de Canaã, e nas grandes guerras para conquistar toda aquela terra de Canaã, coisa que a própria nação depois se desviou do propósito. Também Deus deu leis para que, se Israel andasse conforme esses estatutos, Israel seria o povo do Senhor, o povo pertencente ao Senhor, se esta condição eles cumprissem, que é obedecer ao Senhor. E também o terceiro e mais importante propósito, que é manifestar o Messias, o Salvador ao mundo. O profeta que deveria se levantar, segundo Deuteronômio capítulo 17, semelhante a Moisés, que o povo deveria ouvir, porque estavam negando a voz de Moisés, mas deveriam ouvir a voz do Messias. Veja o que diz Deuteronômio 4, versículo 6. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Veja que isso se cumpre na viúva de Sarepta, de reconhecer que o Deus de Elias é o Deus sábio e inteligente, que direciona as pessoas a fazer aquilo que é bom e que é correto. E assim a nação de Israel seria o povo do Deus de Israel. Em Isaías capítulo 37 e o versículo 16, o texto diz: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Para que o Deus de Israel seja de fato o Deus de Israel, Israel tem que andar segundo os estatutos, as leis, os mandamentos, as ordenanças, cumprir o propósito de Deus, que é levar a mensagem do poder de Deus para todas as nações. E isso mostra o caráter salvífico a nível global do Deus Todo-Poderoso. Toda a carne pertence a Deus. E essa nação exclusiva não era para ser exclusivista, não era para se manter nas bênçãos de Deus e querendo que Deus os abençoe em detrimento das outras nações. Tu serás uma bênção, ou seja, eles devem ser uma bênção para todos os povos. E eles cumpriram essa bênção, sim, em parte, mesmo considerando que em um dado momento Deus concluirá promessas feitas à nação de Israel, mas a principal coisa que se cumpre em Jesus Cristo, que quando eu for levantado, disse Cristo, todos atrairei a mim, no sentido de que eu recebi agora o encargo de convencer todos, se cumpriu. Em Isaías capítulo 49, nos versículos 1 ao 6, mostra que o profeta Isaías deveria não apenas pregar para os desterrados de Israel,
para os que foram para o cativeiro, para os que estão desanimados do povo de Deus. O próprio texto diz: também te dei para luz dos gentios. Em Isaías 45, 22, Deus diz: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. Em Isaías 52, versículo 10, mostra que Deus ele desnudou o seu braço e foi pregar salvação a todos os povos. Então a vontade de Deus, desde o Antigo Testamento, ele mostra o caráter da salvação universal, global de Deus para as nações, sempre foi revelado a Israel. E você, professor de escola bíblica dominical, você pode conferir no próprio Novo Testamento, nos Evangelhos, como também na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 9 e 10 e 11, que por mais que Israel tenha caído e Deus agora os tenha incitado à emulação, o que é emulação? Emulação é um sentimento de desejo de se equiparar, de se tornar igual ao outro. É um pouco diferente de inveja, que inveja é mais um complexo de inferioridade. Mas o desejo de saber que você tem condições de ser e de ter, de conquistar aquilo que o outro conquistou. Então Deus incitou Israel a ciúmes, buscando outro povo que não era o seu povo, todos os povos, os gentios, para que fosse também propriedade de Deus exclusiva pela fé e pela obediência. E o propósito se cumpriu. Você pode ver que Cristo foi considerado pelo cego Bartimeu como o filho de Davi, como a mulher do poço de Jacó, de João capítulo 4, visto que és profeta, e depois que ela evangelizou os da cidade, eles disseram: vejo que esse verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. E ao longo do próprio evangelho mostra esse caráter. Tanto Jesus como Paulo, assim como Isaías no capítulo 49, pregavam primeiramente aos judeus nas sinagogas, mas também atendiam aos gentios. Lembra da mulher que se humilhou diante de Cristo, dizendo que também os cachorrinhos comem da migalha? O próprio Senhor diz: convém a mim pregar aos filhos, ou seja, cumprir o propósito de Isaías 49, que é trazer de volta o povo de Deus que está desviado. Mas Jesus Cristo sabia da perseverança dela, e ela se humilhou, e pelo fato dela reconhecer Jesus Cristo, a bênção de Deus veio sobre a sua casa, semelhante à viúva de Sarepta. Então Jesus cumpriu o seu propósito. E você pode conferir mais textos, como, por exemplo, João capítulo 17, quando Jesus Cristo diz: glorifica-me agora junto de ti, porque ele cumpriu a obra que o Pai enviou ele, que era mostrar para os seus discípulos que ele veio do Pai e que agora eles deveriam ser testemunhas desse que veio do Pai para o mundo. E depois que o discípulo de Cristo veio avisá-lo que os gregos queriam lhe conhecer, e Jesus Cristo disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Então ele repetiu mais uma vez: agora glorifica-me, Pai, junto de ti. Agora o Filho do Homem pode ser glorificado. Porque tanto Israel agora entendeu que ele veio do Pai, como agora os gentios, os gregos, estão procurando conhecer quem é Jesus Cristo. Coisa que o caráter do ministério de Paulo foi a mesma coisa. Paulo pregava nas sinagogas, mas Paulo pregava entre os romanos, entre os gregos, e Deus, através de Paulo, fez maravilhas nesse mundo antigo da Ásia Menor. No segundo tópico, o comentarista traz a questão do amor de Deus para as outras nações. E você, como professor de escola bíblica dominical, se já leu o livro do profeta Isaías, em especial do 40 até o 66, semelhante à mensagem do Novo Testamento, lá mostra que todas as nações verão a glória de Israel e que Israel foi escolhido como testemunha para as outras nações e que para livrar Israel do cativeiro, Deus iria fazer uma coisa nova. Se Deus usou aquele que foi chamado servo de Deus, Nabucodonosor, para castigar, Deus usaria agora, Isaías 44, 28 e 45 do em diante, Ciro, o meu pastor ungido. Deus o nomeou e o amou sem ele conhecer Deus e o convocou de forma soberana para cumprir a vontade de Deus, que é pastorear Israel de volta para a nação de Israel. A mensagem do livro do profeta Isaías é uma mensagem que mostra que a glória de Deus volta para Israel, mas que tudo isso é para que os povos sejam influenciados a também olhar para a glória de Deus, segundo os versículos já citados.
Por isso que quando nós olhamos para essa obra de amor às outras nações, já fazendo referência à leitura bíblica, a viúva de Sarepta e a cidade de Nínive, nós podemos ver que as características da chamada para a salvação, elas são três. Primeira, corporativa. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Nós, não sou eu, nós. Então eu não sou eleito, nem predestinado e nem a igreja. Nós somos eleitos, nós somos predestinados e nós somos a igreja. A chamada é coletiva para o povo de Deus. Também a segunda característica da chamada para a salvação, ela é cristocêntrica. Atos 4 e versículo 12 diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. E a terceira característica é que ela é condicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então a fé e a obediência para conservar o presente da salvação é aquilo que Deus quer dos homens nesse sinergismo, nessa parceria do concerto e da aliança de Deus com os homens para que eles sejam salvos. O próprio Paulo em Filipenses 3, ele deixou bem claro em relação à salvação e o caráter desta manifestado na sua vida, Filipenses 3, 13 e 14, quando ele diz, não que eu já a tenha alcançado, mas que eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo sabe que a salvação está nele, mas que ainda não está completa, que ela precisa ser trabalhada, coisas que acompanham a salvação até o fim da sua vida. A salvação ela é um presente de Deus. E tanto a salvação como a condenação, ambas têm duas características principais. A salvação ela tem a característica de fé e obediência para aqueles que recebem a salvação. Crê que o sacrifício de Cristo nos outorgou, nos concedeu essa bênção, mas que precisamos, pela obediência, conservar para perseverar até o fim e ser salvo. Já a condenação eterna, ela tem as duas características, que é incredulidade e desobediência. Os infiéis e os incrédulos não poderão herdar o reino de Deus. Mesmo que pratiquem algum tipo de religião, mas que não vivam a palavra, não poderão entrar no reino dos céus. Em Hebreus 5,9, o texto diz que a salvação está para todos os que lhe obedecem, não no ato de conquista, mas de conservação daquilo que é recebido por graça. Pois Paulo diz em Efésios 2 que isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós para que a gente não se glorie de ter conquistado. Então é um presente que eu conservo. Nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo, Deus deixa bem claro o caráter de que ele chamou todos para a salvação. Isaías 45, 22, todos os termos da terra. 1 Timóteo 2,4, que todos os homens se salvem. Tito 2,11, a salvação a todos os homens. Atos 17,30, e todos os homens em todo lugar. Hebreus 2,9, provar-se a morte por todos. Em Isaías 52,10, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. 2 Pedro 3,9, que todos venham a arrepender-se. João 12,32, todos atrairei a mim. João 7, 37 a 39, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Romanos 11, 32, com todos usa de misericórdia. John Wesley ele diz que a expiação está disponível a todos, mas não é recebida por todos. Então Deus amou o mundo e Deus ama o mundo. Em Romanos 5,8 deixa bem claro que ainda quando éramos pecadores, Deus já havia se sacrificado por nós na cruz do Calvário. E veja o que aconteceu depois que Elias, através de Deus, trouxe a bênção para a casa daquela viúva. Está escrito em 1 Reis 17, 24. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra de Deus se manifestou e trouxe temor ao coração dessa mulher, que consequentemente trouxe salvação para esta casa.
E por fim, chegamos ao nosso terceiro tópico, onde o comentarista irá tratar sobre alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. O Deus Todo-Poderoso sempre fez propostas, porque até a salvação ao mundo é uma proposta. Então, uma proposta é algo que está sendo oferecido, e se a outra parte, sim, aceitar os ditames, as leis dessa proposta, ou as condições dessa proposta, então eles terão o benefício aceitando e também terão o desprezo ou o juízo quando também não aceitam aquilo que está sendo proposto. Existe da parte de Deus alianças ou eleições, ou o ato de Deus determinar ou predestinar algo que também seja incondicional. Existe aquilo que Deus propõe, que é condicional, e existe aquilo que Deus determina, que é incondicional. Deus elegeu Israel para que fosse o povo propriedade exclusiva como testemunha. Deus elegeu e determinou e predestinou que Jesus Cristo fosse o Salvador do mundo e que a igreja é o povo escolhido por Deus, com a junção de judeus e gentios, a fim de glorificar toda a obra de salvação para todo o mundo. E essa história de salvação de Deus para com toda a humanidade pode ser dividida em 7 dispensações, em 7 alianças ou concertos que Deus fez com a humanidade ao longo da história. Temos a dispensação da inocência, lá no Éden, quando o casal peca, depois é expulso do jardim. E uma característica interessante de todas essas alianças e concertos é que ela terá, no final de cada dispensação, benefícios para os fiéis, os que creem, os que obedecem a Deus, e juízo para aqueles que não aceitam o tratamento de Deus nesse período. Temos também a dispensação da consciência, e essa dispensação da consciência levou o ser humano a ficar pior a cada vez mais, e Deus fez uma outra aliança, que é uma aliança com Noé, e trouxe através de Noé também o dilúvio. Então temos aí também a dispensação do governo humano, em que Deus cirou com todos esses homens, trazendo o dilúvio. Temos a dispensação abraâmica, onde Deus fez essa aliança com Abraão para suscitar a nação de Israel. Depois nós temos a dispensação mosaica, onde o povo estava submisso a obedecer e a aprender as leis de Deus. Não acontecendo isso, Deus, no final desta dispensação, levou o povo para o cativeiro da Babilônia. Depois, com Cristo Jesus, nós temos a dispensação da graça, a era da igreja, o ano aceitável do Senhor, os últimos dias. Essa geração são todas palavras que falam deste período, que vai de Atos capítulo 2, inauguração da igreja do Senhor, até a data de hoje, em que você está assistindo esse vídeo. E teremos a última dispensação, que tem um período determinado, que a Bíblia chama de milênio, onde por 1000 anos Deus ainda mais uma vez irá tratar com o povo, com a igreja, com os ímpios, nesse período chamado período do milênio, onde o Senhor Jesus Cristo reinará lá de Israel, e ainda depois o diabo será solto, terá uma última investida contra o reino de Cristo Jesus, e o Senhor trará o juízo sobre todos aqueles que não aceitam a sua palavra. Veja como o plano de Deus é perfeito e glorioso, e como Deus é amoroso, como Deus ama toda a humanidade, tratando com longanimidade e com paciência, não querendo que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então Deus ama o mundo. Deus não ama um grupo de pessoas. Deus ama toda a humanidade e escolheu um povo para pregar a sua mensagem. E nós finalizamos dizendo simplesmente que o conhecimento adquirido nesta lição, nessa semana, é simplesmente o de dizer: Deus deseja que todas as pessoas se salvem. Deus ama todas as pessoas e nos escolheu para sermos os pregadores, aqueles que irão propor essa grande aliança que está submissa a uma vida de fé e de obediência ao Senhor Jesus Cristo, porque a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que o temem, que creem nele, que andam na sua presença e que não negam ao seu santo nome por nada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue conosco estudando as lições da Escola Bíblica Dominical. Na semana que vem estudaremos a lição de número 4,
missões transculturais no Novo Testamento. Vamos conferir agora no Novo Testamento o amor e a inclinação de Deus para salvar todos os povos. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.